Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o diabetes. E vocês sabiam que algumas doenças do pâncreas podem causar diabetes mesmo em pessoas sem fatores de risco tradicionais? E por isso, nesse vídeo, eu vou explicar como condições como pancreatite, câncer de pâncreas, fibrose cística e outras doenças do pâncreas podem levar ali ao desenvolvimento do diabetes, tá? Esse vídeo ele não tem propósito de falar detalhe por detalhe, dessas doenças, mas evidenciar, mostrar a influência dessas doenças ali no desenvolvimento do diabetes. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. Então já clica no botão de se inscrever para receber notificações dos próximos vídeos. As doenças do pâncreas, gente, fazem parte ali das formas atípicas de diabetes, né? Essas doenças que destroem o pâncreas, ele pode causar ali o diabetes, mesmo em indivíduos sem fatores de risco para a doença, né? Na literatura médica, isso é frequentemente denominado como diabetes tipo 3C, né? Um tanto tão desconhecida na população em geral, né, que a gente já conhece muito bem, é o diabetes tipo 1 e o tipo 2. Tá? As causas adquiridas de dano ao pâncreas incluem pancreatite, trauma, infecções, carcinoma pancreático, a pancreatectomia, né? Distúrbios hereditários que afetam o pâncreas endócrino, como hemocromatose, talassemia e também fibrose cística, podem ali causar deficiência de insulina e, consequentemente, diabetes. Tá? Prevalência estimada do diabetes secundário à doença pancreática, ela varia bastante, varia de 1 a 9%. Tá? E a primeira doença que eu quero citar aqui é a pancreatite. A pancreatite ela pode causar destruição das células beta devido à inflamação e danos fibróticos irreversíveis. E além das células beta, também ocorre a destruição das células alfa, que secretam ali o glucagon, tá? E também das células que produzem polipeptídeos pancreáticos. A redução na secreção de insulina é o principal mecanismo responsável pela hiperglicemia. A má absorção de nutrientes decorrente da pancreatite também prejudica ali a secreção de incretinas, levando a menor liberação de insulina pelas células beta remanescentes. Tá? A pancreatite aguda ela pode induzir hiperglicemia transitória, que dura semanas, ou até mesmo hiperglicemia permanente. E aí, fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes incluem obesidade, histórico familiar de diabetes, insuficiência pancreática exócrina, cirurgia pancreática prévia, calcificações pancreáticas e pancreatite de longa duração. Aproximadamente metade dos casos de diabetes secundários à pancreatite ela não é reconhecida corretamente, ela não é diagnosticada. Então, aí surge a importância, né, de a gente sempre estar atento a esse tipo de situação, por isso que eu estou trazendo esse tipo de conteúdo, né? Então, a maioria dos casos são frequentemente confundidos ali com uma diabetes tipo 2. Tá? Falando de prevalência e diagnóstico, entre pacientes diagnosticados com pancreatite, a prevalência de diabetes ela varia entre 26 a 80%, dependendo ali da duração do acompanhamento. Tá? A prevalência ela aumenta com a duração da pancreatite e o início precoce de calcificações. Devido ao alto risco, pacientes com pancreatite eles devem ser regularmente avaliados para diabetes, né? Então, medindo ali a glicemia de jejum e os níveis de hemoglobina glicada. Diagnosticar diabetes secundária à pancreatite é um diagnóstico difícil, né? Principalmente para diferenciar ali do diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, né? Então, devemos ficar atento ao histórico de pancreatite, insuficiência exócrina e ausência de anticorpos de células das ilhotas. Tá? E aí, como a gente faz o controle glicêmico e o tratamento? A gravidade da hiperglicemia ela depende do grau de destruição
pancreática, né? Controle glicêmico ele pode ser instável devido à perda de secreção de glucagon, má absorção de carboidratos, ingestão alimentar irregular causada por dor ou náusea. Tá? Em casos leves, o tratamento com metformina ele é indicado, embora seus efeitos colaterais gastrointestinais possam limitar bastante o uso. Tá? É importante ressaltar que os inibidores da DPP-4 e os agonistas de GLP-1 eles não devem ser usados até que seja esclarecido sua relação com a pancreatite. Tá? E aí as glitazonas também devem ser evitadas, né, devido ao risco ali de osteoporose. Tá? Muitos pacientes progridem ali para insulinoterapia, né, ali com aplicações, né, regimes semelhantes ao utilizado, por exemplo, no diabetes tipo 1. Tá? A ausência de secreção de glucagon aumenta o risco de hipoglicemia grave, mas a cetoacidose diabética, felizmente, é rara, né, devido à falta de glucagon. E aí, quando a gente fala de complicações e os cuidados adicionais que a gente precisa ter. Então, pacientes com diabetes secundária pancreatite estão em risco de complicações microvasculares e doenças arteriais de extremidades inferiores. Então, deve ser realizado testes regulares para doenças oculares, doenças renais, úlceras nos pés e neuropatia. Além disso, quase todos esses pacientes apresentam insuficiência pancreática exócrina. Né? Muitos apresentam má absorção de gordura, frequentemente assintomática, precisando ali de uma avaliação detalhada. Então, a reposição de enzimas pancreáticas elas podem melhorar ali a secreção de cretinas e o controle glicêmico. Tá? Deficiências de vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, vitamina D, vitamina K, elas são muito comuns e aí a gente precisa também fazer a suplementação dessas vitaminas. Este manejo tão abrangente, ele é essencial ali para melhorar a qualidade de vida e os resultados clínicos desses pacientes, tá? E aí, a gente deixa de falar desse problema, né, da pancreatite, e eu quero falar um pouquinho sobre a pancreatectomia, né? Então, as alterações metabólicas após a cirurgia pancreática, elas dependem da quantidade e da área do pâncreas removida, além de o pâncreas remanescente ser normal ou doente, tá? Essa variabilidade está relacionada à distribuição dos tipos de células da ilhota beta e não beta ali no pâncreas, tá? A densidade das ilhotas é relativamente baixa na cabeça ali do pâncreas e aumenta gradualmente pelo corpo em direção à cauda, onde as células alfa e beta elas predominam, tá? Uma pancreatectomia distal geralmente causa poucas alterações metabólicas, a menos que mais de 50% ali do parênquima seja removido em pacientes com doença difusa ou mais de 80% em pacientes com função pancreática normal. Até 38% dos pacientes desenvolvem diabetes após uma pancreatectomia distal, tá? Além disso, a remoção de tecido pancreático pode acelerar o desenvolvimento do diabetes tipo 2 ao reduzir ali a secreção de insulina em pacientes com metabolismo da glicose comprometido, tá? Tem os casos de pancreatectomia total, né? E aí pacientes submetidos a uma pancreatectomia total apresentam deficiência de insulina, glucagon e polipeptídeo pancreático, necessitando obviamente de tratamento com insulina, tá? Em geral, esses pacientes diferem dos casos típicos de diabetes tipo 1 devido à insuficiência exócrina e maior risco de hipoglicemia causada pela redução do glucagon, que estimula ali a produção hepática de glicose, tá? Além do tratamento com insulina, é sempre necessário o uso de suplementos enzimáticos pancreáticos, tá? Mas aí por ser cirúrgico, né, então existe um acompanhamento melhor, né? Então não tem essa dificuldade do diagnóstico. E aí falando sobre o transplante de ilhotes intraporte, o transporte autólogo de ilhotas intraporte, ela tem sido utilizada para prevenir o desenvolvimento de diabetes
ali após a pancreatomia total ou reduzir o risco de um diabetes difícil de controlar, tá? Essa abordagem ela pode ser uma estratégia eficaz ali para minimizar as complicações metabólicas após a remoção ali completa do pâncreas. Continuando aqui, um outro problema associado ao pâncreas é o câncer de pâncreas. Tá? Uma alta porcentagem de pacientes com carcinomas pancreáticos apresentam diabetes. Né? É importante que os profissionais estejam atentos, já que em pacientes com diabetes de início recente, fatores como perda de peso, anorexia, ausência de histórico familiar de diabetes, IMC abaixo de 25 e ausência de características da síndrome metabólica, como dislipidemia e hipertensão, pode ser indício de câncer de pâncreas ocultos, tá? E aí, quando a gente fala de relação bidirecional entre diabetes e câncer de pâncreas, né? Então, enquanto o diabetes pode ser um marcador precoce de câncer de pâncreas, o diabetes tipo 2 de longa duração aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de pâncreas em cerca de 1,5 a 2 vezes, tá? Esse risco persiste mesmo após ajustes ali para obesidade e tabagismo, que também são fatores de risco por câncer pancreático, tá? A forte relação entre o câncer de pâncreas e diabetes de início recente é demonstrada pelos benefícios da ressecção tumoral no controle glicêmico. Tá? Então, estudos relatam melhora ali nos níveis de glicose após a remoção parcial ou total do tumor pancreático em pacientes com diabetes de início recente. E ao contrário de outros distúrbios pancreáticos, o diabetes associado ao câncer de pâncreas ele não é causado pela destruição do tecido pancreático. Né? Então, pacientes frequentemente apresentam hiperinsulinemia em vez de baixos níveis de insulina. E o controle glicêmico melhora após a ressecção tumoral, mesmo quando os tumores são pequenos e insuficientes para causar insuficiência pancreática significativa. Tá? Em relação ao tratamento, né, do diabetes no câncer de próstata, o câncer de próstata não, perdão, gente, o câncer de pâncreas, tá? O principal objetivo do tratamento do diabetes nesses pacientes é prevenir complicações metabólicas de curto prazo e melhorar a tolerância ao tratamento do câncer, né, como cirurgia e a quimioterapia. Então, devido à baixa sobrevida associada ao câncer de pâncreas, a prevenção de complicações de longo prazo do diabetes não é o foco principal. Então, metformina é normalmente o agente hipoglicêmico ali preferido. Um outro problema que está associado ao pâncreas é a hemocromatose, tá? A hemocromatose é um distúrbio autossômico recessivo caracterizado ali pelo aumento da absorção de ferro no trato gastrointestinal e acúmulo excessivo de ferro no organismo. Esse excesso de ferro ele é depositado em vários tecidos, incluindo fígado, pele, coração e pâncreas, tá? A tríade clássica da hemocromatose inclui diabetes, hepatomegalia e aumento da pigmentação cutânea, tá? Outras manifestações clínicas incluem insuficiência gonadal, artropatia e cardiomiopatia. Tá? Antigamente, a taxa de pacientes com hemocromatose e diabetes era de 50%. A prevalência atual caiu bastante, caiu para cerca de 20%, provavelmente devido ao diagnóstico precoce e tratamento eficaz com base em testes genéticos. Tá? Em pacientes com hemocromatose, a triagem periódica para diabetes ela é recomendada, né? E por qual mecanismos metabólicos, né, ocorre o diabetes na hemocromatose? Então, duas principais anormalidades contribuem ali para o metabolismo glicêmico alterado nesses pacientes. O primeiro é o dano às células beta, né? Então, a sobrecarga de ferro causa danos às células beta pancreáticas, reduzindo ali a produção e secreção de insulina. E o segundo mecanismo é a resistência à insulina. Né? A resistência à insulina é resultado de danos hepáticos induzidos pela sobrecarga de ferro ou secundária à obesidade. Além disso, uma predisposição genética ao diabetes pode agravar disfunções metabólicas. Né? Então, muitos pacientes com hemocromatose e diabetes têm parentes com diabetes. Tá?
E aí tem uma preocupação com as complicações vasculares. As complicações micro e macrovasculares típicas do diabetes ocorrem em pacientes com hemocromatose. Então, complicações renais, como glomerulopatia diabética, ali também são comuns. Tá? E aí, o impacto do tratamento no metabolismo da glicose. O tratamento da hemocromatose com flebotomia, ela tem impacto variável no metabolismo da glicose, tá? Pacientes com intolerância à glicose frequentemente apresentam melhora metabólica ali após a terapia. Porém, em pacientes com diabetes estabelecido, a melhora no controle glicêmico após ali a flebotomia, ela é menos comum, tá? O diagnóstico e manejo precoce da hemocromatose, ela é muito importante para prevenir complicações metabólicas e melhorar o controle do diabetes. E por último, a gente fala sobre a fibrose cística, né? A fibrose cística é um distúrbio autossômico recessivo causada por uma mutação no canal de transporte de cloro, tá? O diabetes relacionado à fibrose cística é raro em crianças, mas está presente em cerca de 20% dos adolescentes e 40 a 50% dos adultos com fibrose cística, tá? Com o aumento da expectativa de vida dos pacientes, é provável que o número de casos de diabetes relacionado à fibrose cística aumente, tá? O desenvolvimento do diabetes está associado a mutações mais graves no gene da fibrose cística, maior idade, pior função pulmonar, desnutrição, disfunção hepática, insuficiência pancreática, histórico familiar de diabetes, sexo feminino e uso de corticosteroides, tá? Vamos entender a fisiopatologia do diabetes relacionado à fibrose cística. Então, o principal defeito ali no diabetes, né, é a diminuição da produção e secreção de insulina devido à fibrose e atrofia pancreática, levando à redução da massa das ilhotas pancreáticas. Além disso, mutações ali no gene regulador da fibrose cística podem afetar diretamente a capacidade das células beta de secretar insulina, tá? Apesar disso, a disfunção de células beta ela não é completa e os pacientes ainda produzem insulina residual, o que explica a rara ocorrência de cetoacidose, tá? A massa reduzida de células alfa também prejudica a secreção de glucagon em resposta à hipoglicemia, tá? Então, resistência periférica e hepática à insulina pode ocorrer devido a infecções e inflamações. Quais são as características clínicas? Algumas características clínicas do diabetes relacionado à fibrose cística, elas são semelhantes ao diabetes tipo 1, né, como a deficiência de insulina, ausência de obesidade e a raridade de características da síndrome metabólica, né, como hiperlipidemia, hipertensão e adiposidade visceral. Porém, o diabetes relacionado à fibrose cística não é uma doença autoimune e raramente apresenta uma cetoacidose devido à produção endógena de insulina. Inicialmente, os níveis de glicose em jejum eles são normais, mas a glicemia pós-prandial é elevada devido a uma resposta insulínica reduzida e tardia, tá? Complicações microvasculares como retinopatia e nefropatia ocorrem e estão relacionadas ao tempo de duração do diabetes e ao controle glicêmico, tá? E aí a gente fala sobre o impacto no sistema respiratório, tá? A doença pulmonar é a principal causa de morbidade e mortalidade na fibrose cística, tá? Tanto a deficiência de insulina quanto a hiperglicemia agravam ali a função pulmonar. Tá? A hiperglicemia nas vias aéreas aumenta ali o crescimento de micro-organismo patogênico, exacerbando infecções pulmonares, tá? E aí o tratamento com insulina, ela melhora o estado nutricional, a função pulmonar e a sobrevida desses pacientes. Como que a gente faz a triagem e o diagnóstico? Então, devido aos efeitos adversos desse diabetes relacionado à fibrose cística, ali na função pulmonar, é recomendado a triagem anual para diabetes a partir dos 10 anos de idade. Tá?
É importante ressaltar que testes de glicemia em jejum e hemoglobina glicada, elas não são sensíveis o suficiente para diagnosticar esse tipo de diabetes. Então, falhando em detectar cerca de 50% dos casos. Então, um teste de tolerância oral à glicose, né, o famoso TOTG, ele é recomendado ali para o diagnóstico. E como é feito o tratamento? Tá? A insulina é o tratamento de escolha para todos os pacientes com diabetes relacionada à fibrose cística. Tá? A terapia ela deve ser individualizada com insulina de ação rápida para hiperglicemia pós-prandial e outros esquemas conforme a necessidade. Tá? Medicamentos orais para diabetes eles não são recomendados, pois eles não melhoram os desfechos nutricionais e metabólicos. Tá? Então, o tratamento é com insulina. A dieta para pacientes com diabetes relacionada à fibrose cística inclui alta ingestão calórica, ingestão gordurosa e rica em sal. Quando a gente fala de terapias novas, né, a gente tem uma medicação chamada Ivacaflor, que é um modulador do gene regulador da fibrose cística, que ela mostrou um potencial muito grande para melhorar o controle glicêmico em pacientes com o diabetes relacionado à fibrose cística. Tá? Esse efeito ele é atribuído ali à melhora na secreção de insulina. Tá? Então, com o aumento da expectativa de vida e os avanços no manejo da fibrose cística, o diagnóstico precoce e o tratamento agressivo desse tipo de diabetes são essenciais para melhorar a qualidade de vida e reduzir complicações relacionadas à doença. E com isso, nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.